Eu sempre faço questão muito de falar isso, porque foi em razão de algumas pessoas que eu admiro muito. Uma foi a professora Djanira, porque a professora Djanira e eu somos da mesma cidade. E ela estava um ano no colegial à minha frente. Ela no terceiro e eu no segundo. E ela, ao se formar, ela veio fazer História Natural aqui em Rio Claro. E quando eu me formei, eu e ela tínhamos um professor de História Natural em comum, que era um professor chamado Lauro Costa, que é o pai da Ana Maria, do nosso departamento. E ele era um professor fantástico, entende? Que motivava muitos alunos. E graças às aulas dele também eu me motivei a fazer História Natural. E me lembro que eu e o Guzmão, que foi um botânico formado aqui, que você deve conhecer, que foi inclusive professor de botânica lá em Ribeirão Preto durante muito tempo, nós nos formamos na mesma turma, e ele também queria fazer a História Natural, nós fomos conversar com a Djanira, buscando informações a respeito do curso de Rio Claro. E evidentemente ela deu as melhores informações, nos deixou muito entusiasmado, e como naquela época tinham duas opções, ou era São Paulo ou era Campinas, nós acabamos vindo para Rio Claro, inclusive em razão do custo de vida, da proximidade com Santa Rita a Rio Claro, que é relativamente perto. Então essa foi a razão pela qual eu vim para Rio Claro. A minha vida acadêmica aqui, no início, ela era um pouco preocupante para mim, porque minha família é uma família, como a do Guzmão também, uma família de posses muito reduzidas, muito reduzidas. E eu tinha certeza que a minha família não tinha a menor possibilidade de me manter estudando aqui em Rio Claro, especialmente porque já tinha um irmão que estava em São Paulo. E o meu pai, na época, ele foi muito claro. Ele falou, olha, eu não tenho possibilidade dos dois, ou é um ou é o outro. Mas no fim ele foi para São Paulo e eu vim para cá sempre na expectativa de conseguir um trabalho. Mas se hoje é difícil conseguir trabalho em Rio Claro, à noite para trabalhar durante o dia, imagine há 50 anos atrás, não é verdade? Então, quando eu terminei o primeiro ano, eu entrei num processo de transferência para São Paulo, para a Universidade de São Paulo. E naquela época, eu já fazia um estágio desde julho do primeiro ano no Departamento de Botânica. Foi quando a minha proximidade com o professor Kerr, o Orvik Stefan Kerr, que trabalhou durante muito tempo aqui em Rio Claro, foi chefe do Departamento de Biologia, é uma pessoa conhecida nacionalmente, internacionalmente na genética, ele me ofereceu uma bolsa da Fulbright para mim continuar trabalhando em Rio Claro, para que eu não fosse para São Paulo. Então, quando ele me deu aquela bolsa, bom, caiu, como se diz vulgarmente, mel na sopa. Eu não queria sair daqui, não queria ir para São Paulo, na verdade, porque eu tinha me adaptado muito bem a Rio Claro e as proximidades com a minha cidade eram muito próximas. Mas isso acabou não contando, porque depois que eu comecei a estagiar em julho do primeiro ano, eu nunca mais voltei para Rio Claro, para Santa Rita, para visitar meus pais. Era o ocasional, era ir visitar e voltar, ir visitar e voltar, por causa do envolvimento que a gente tinha à época. Como a faculdade era nova, estava começando, nós tínhamos algumas pessoas consagradas no nosso curso, né? O professor Keller era uma pessoa consagrada, o professor Arens e a professora Tusnelda eram outras pessoas consagradas. Como era um curso de História Natural, tinham pessoas consagradas na área de Geologia, não é verdade? Então havia um movimento muito forte para que os alunos trabalhassem forte e fizessem um trabalho diferente da época. Porque quando a Faculdade de Rio Claro foi criada, ela foi criada sob uma pressão muito grande, especialmente pelo pessoal da USP, que não acreditava que poderia acontecer no interior do estado de São Paulo uma universidade. Eles achavam como criar uma universidade no interior do estado de São Paulo. Então a USP, à época, sempre se posicionou contra isso. E essas pessoas, evidentemente, colocaram todo o seu esforço a fazer disso. Então o curso de graduação que nós tínhamos na época era um curso muito forte, muito forte. E especialmente por se tratar de História Natural, a carga horária era um exagero, porque talvez vocês não se lembram disso, mas à época não tinha Geologia, só tinha História Natural, como não tinha Biologia. Então o curso era de História Natural, e terminado o curso de História Natural, ou durante o curso de História Natural, você teria que fazer uma opção. Bom, eu vou ser biólogo ou vou ser geólogo, o que eu vou fazer da vida. Mas para cobrir o programa dessas duas áreas, nós tínhamos aulas, 8 horas de aulas por dia, tínhamos seminários às quartas e sextas e aulas sábado de manhã. Era uma verdadeira loucura. Mas também tinha algumas vantagens. E quais eram essas vantagens? Como à época, como eu acabei de falar, não haviam muitos cursos, o pessoal que acabava se formando era imediatamente contratado. E foi o que aconteceu comigo, que sou da terceira turma, o pessoal da primeira turma, com o pessoal da segunda turma. Eles se formaram, no dia seguinte praticamente foram contratados pelas universidades que começavam a ser criadas no interior do estado de São Paulo. Então foi maravilhoso. E como eu trabalhei muito forte durante a graduação
estudando um problema que o professor Kerr havia me dado sobre abelhas. Eu fiquei 4 anos trabalhando isso. O fato é que 2 anos depois de formado, usando todo o material que eu trabalhei, com bolsa da Fulbright, eu consegui fazer meu doutorado. Então, meu doutorado foi feito de uma maneira muito rápida para a época. E foi o primeiro doutorado que aconteceu nas antigas faculdades de filosofias que vieram a se incorporar na Unesp posteriormente. E sabe que outro dia, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler também na revista da FAPESP, eles fizeram uma entrevista com a professora Eliette Safiotti. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler isso ou não. E eu li como é que foi o doutorado dela lá em Araraquara. Eu pensei que o meu tivesse sido uma coisa assim muito particular. Aí vi, isso aconteceu a semana passada, que o meu foi igual ao da Eliette Safiotti em algumas características, o que provavelmente foi idêntico em todas as outras unidades da universidade. Só que o meu, provavelmente, porque era o primeiro das antigas faculdades de filosofia. Certo? Então, aquilo virou uma coisa extraordinária. Né? Principalmente em Rio Claro, como que alguém em Rio Claro vai fazer o primeiro doutorado das antigas faculdades? Bom, e aquilo virou uma grande comemoração. Então, é que, como eu disse nesse artigo publicado na História de Rio Claro, e a própria diretoria da época se preocupou muito com isso, porque ela acabou achando que não ia ter espaço para assistir a minha defesa de tese. Então, ela acabou fazendo essa defesa de tese na Filarmônica, na Sociedade Italiana de Rio Claro. Bom, cara, e o anfiteatro, e a sala, era um salão de baile, você imagina, e aquilo estava cheio de gente. E todo mundo de paletó, gravata, devidamente vestido como se fazia à época. E aquilo foi notícia em todos os jornais da época, entende? Do interior, da capital. E eram pessoas a assistir, porque era a primeira, para saber, inclusive, como é que era isso, como é que funcionavam essas coisas. E eram pessoas de todas as unidades da Unesp, inclusive de São Paulo. Então, na realidade, foi um grande acontecimento. E lendo e dizendo isso agora, quando eu leio da professora Eliette Safiotti, que foi a primeira da faculdade de Araraquara, da letra de Araraquara, ela descreve um quadro que é muito semelhante ao que se passou comigo aqui em Rio Claro, mostrando que provavelmente esses primeiros devem ter acontecido em todas essas coisas na mesma proporção que aconteceu na minha. Muita gente. Eu tenho uma fotografia que foi tirada porque a Sociedade Italiana era um salão de baile e tinha um palco onde a orquestra tocava. E a comissão examinadora estava no palco, assim, o público assistindo embaixo. E tem uma fotografia tirada de cima para baixo. Na realidade, então, o salão estava cheio, era uma coisa assim, uma coisa extraordinária. E eu me lembro que meus pais vieram. Os meus pais, coitados, eram de Santa Rita de Passaquá. E me lembro que meu pai teve que comprar uma roupa especial para mim. Foi a primeira vez que provavelmente ele foi externo e gravata. E ele se sentiu, assim, visivelmente incomodado, imagine, né? Uma pessoa que ele era ferreiro na época, de repente ficou terno e gravata para uma cerimônia dessa. Mas foi interessante. Bom, aí o que aconteceu na realidade, Massanori, foi uma coisa que eu gosto de dizer isso para as pessoas perceberem como a vida da gente, ela não é sempre traçada como a gente pensa. Para mim, a minha vida, eu seria um pesquisador. E eu tinha muito prestígio na época. Eu não me envergonho de falar que uma falsa modéstia, falar que eu fui um aluno brilhante. Na minha classe tinham dois alunos que despontavam a liderança. Só que naquela época era muito cobrado, era a Catarina Satie Takahashi, que provavelmente você conhece, que é professora de genética, que está em Ribeirão Preto hoje, e eu, nós disputávamos, era uma disputa mesmo, era uma coisa assim, uma coisa terrível para a época. E aí quando nós nos formamos, eu acabei ficando aqui, ela foi para o professor Kerr, que era o meu orientador dela, eu me formei junto com ela, o professor Kerr saiu de Rio Claro e foi para Ribeirão Preto, eu fiquei aqui e ela foi para lá. E eu trabalhei aqui durante alguns anos. E o meu doutoramento eu fiz com abelhas, sabe? Na linha do departamento. Mas aquilo não me agradava muito. Eu estava seguindo uma linha que tinha sido me colocada quando eu era aluno. Depois de formado, eu comecei a ter outros interesses. A genética no Brasil começava a crescer muito. Os núcleos de genéticas eram muito fortes. O CNPq estava dando muito dinheiro para a genética. E eu comecei a me interessar por genética, e especialmente por citogenética. E aí, num determinado momento, eu resolvi fazer o meu pós-doutorado. Fui fazer meu pós-doutorado, me candidatei a uma bolsa para estudar na Austrália, com o professor M.G.D. White, que era uma das grandes autoridades em citogenética, especialmente porque ele vinha trabalhando com processos de especiação
trabalhando com ortópteros, gafanhotos e grilos. Isso é um material muito interessante para isso, dado o tamanho grande que os cromossomas têm. Hoje isso não teria nenhuma importância, o tamanho dos cromossomas, porque o pessoal trabalha com molecular. Mas na época, como o instrumento de trabalho básico era o microscópio, quer dizer, se você tivesse coisas muito pequenas, isso era muito dificultoso. Então esse material era particularmente muito bom. E lá fui eu para a Austrália. Fiquei lá 18 meses, vim, e com o material que eu trabalhei lá, depois quando eu voltei, eu acho que 2 ou 3 anos depois eu fiz a livre docência. Aí aconteceu o quê? Aí surgiu a grande mudança na minha vida. E qual seria essa mudança? Essa mudança foi o fato que logo depois que eu fiz a mudança, acabaram-se os institutos isolados e foi instituída a Unesp. E ao ser instituída a Unesp, em Rio Claro nós tínhamos um campus que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Foram criados 2 institutos, o Instituto de Biociências e o Instituto de Geociências. No Instituto de Biociências ficou só a Biologia, no Instituto de Geociências ficou a Geologia, acho que a Matemática na época. A parte de educação que existia, com essa criação, ela acabou sendo transferida para Araraquara. Então o Instituto de Biociências ficou a Biologia, praticamente, o curso de Biologia. E com a criação dos 2 institutos, a administração no princípio ficou única, mas tinham 2 diretores. E era exigido na época que para ser diretor você tinha que ser professor titular. Se não houvesse titular, deveria ser livre docente. E à época quem era livre docente? Eu e a Carminda, entende? E a professora Carminda, como sempre, muito combativa, muito dura, na época e com toda a razão, o posicionamento foi sempre dela, e eu também tinha a mesma linha dela. Mas ela não foi escolhida para ser a vice-diretora, porque o diretor era o professor Zezerdeiro. O professor Zezerdeiro era o diretor da Faculdade de Filosofia, mas como ele era professor do curso de Biologia, quando se criou o Instituto de Biociências, ele veio para o Instituto de Biociências. E o Seron, que era o vice dele, foi o diretor do Instituto de Geociências. Bom, a Carminda não foi a escolhida, e eu fui o escolhido porque eu era o único livre docente. Bom, aí fiquei 2 anos trabalhando como livre docente, terminou o mandato do professor Zezerdeiro, ele não podia ser reconhecido, e eu continuava sendo o único livre docente, além da professora Carminda. Aí eu fui diretor, e depois continuava sendo o único livre docente ainda, aí eu já era professor titular, aí eu fui diretor de novo, e depois a professora Carminda foi diretor, e aí vem a história que vocês conhecem. Mas a minha ida para a administração foi simplesmente pelo fato de eu ter sido livre docente, não que eu tivesse feito um esforço, a minha busca era fazer administração universitária. Eu nunca pretendi fazer administração universitária. E no começo era perfeitamente possível a gente fazer administração e fazer pesquisa e trabalhar fortemente em pesquisa. Porque era o curso de História Natural, o nosso instituto era o curso de História Natural, então não tinha. E na realidade o vice-diretor não fazia nada, era um cargo decorativo. Porque as coisas eram muito pequenas, na realidade. Bom, então, quer dizer, era possível trabalhar. E mesmo naquele período, eu produzi muita ciência. E também não fico nem um pouco modesto, assim, em algumas coisas nas quais eu tenho confiança. Eu fiz trabalho científico de muito boa qualidade. Para a época, claro, né? Na época eu publicava em revistas internacionais de primeira linha. Nas revistas que eu publicava naquela época, hoje eu não publico mais. Porque as coisas mudaram tanto, as metodologias mudaram tanto, eu não publico mais. Eu tenho até dificuldade em entender, às vezes, o resumo das pessoas que publicam lá, porque houve uma mudança muito grande. E depois disso, as coisas cresceram, fui me envolvendo de uma maneira mais sistemática na administração, inclusive na Fundunesc, e eu acabei me afastando disso. Mas também, sempre que eu posso, eu costumo dizer assim, olha, eu tenho, para mostrar que eu não tinha esse pendor, como muitas pessoas pensam que eu tinha só pela administração, eu tenho cerca de 60 e poucos, vou chegar aos 70 pessoas, aproximadamente aos 70 trabalhos publicados até o início do ano que vem, quando deverá dar a minha aposentadoria compulsória. E digo também com muito orgulho, dizendo assim, que a grande maioria deles está escrito em inglês, a grande maioria deles, quer dizer, em 30% a 40% eu estou sozinho, e o resto em 2%. Quer dizer, hoje as coisas estão mais, tem um outro ritmo, uma outra dinâmica, que aparece trabalhos com 8, 10, 12, né? Eu fico assustado, aí chego a conversar com alguns colegas que têm um trabalho publicado, eu pergunto sobre aquele trabalho, e nem sabe, não tem a menor ideia do que aconteceu. Então essas coisas me deixam muito orgulhoso, mas também não acho que isso é um grande mérito. É a época que você vivia que as coisas eram assim, hoje são diferentes, na verdade. Provavelmente hoje eu não conseguiria talvez produzir o que produzia à época. Mas eu gosto muito de falar isso,
para não ficar com essa ideia de que, olha, eu fui um determinado para fazer carreira. Não fui, não fui. Na última eleição que eu fui candidato aqui, aí eu confesso que sim. Por que eu quis fazer administração? Porque eu estava tanto tempo na administração e me afastei tanto tempo da produção de ciência, que eu falei, meu Deus do céu, e próximo à compulsória, que eu falei assim, eu não vou ser um professor produtivo como eu preciso ser. E eu preciso ser um professor produtivo. E por que eu digo isso? Porque o meu departamento é muito produtivo. Tá? Quando eu vejo que o meu departamento produz, eu não estou falando no coletivo, não. Claro que isso se espelha no coletivo, mas no individual, a produção do meu departamento é muito grande. Então uma pessoa que produz pouco, ele se sente muito mal no meu departamento. Então ele tem que produzir mesmo. Entende? Não que você seja cobrado, não cobra, mas você fica naquele ambiente e fala assim, pô, cara, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Então eu voltei nesse tempo com muita determinação e estou publicando vários trabalhos. Publiquei 4 ano passado, tenho mais 4 já enviados para publicação, estou recuperando, inclusive, para não ficar muito mal no meu departamento. Entende? Eu tenho que, quando você tem um departamento forte, você tem que ir junto, não tem outra alternativa. Tá? Então, eu gosto sempre de deixar essas coisas muito claras, para que não ficam que houve uma determinação minha em fazer administração. Não houve, essas coisas foi apenas circunstancial em razão da titulação que eu tinha. Eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouco de administração da universidade. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, principalmente em razão dessa política de produção científica que o país tem que produzir, né? Nós estamos inaugurando esse ano a famosa planilha da CPA, na verdade, em que todo ano você vai ter que falar, bom, o que você fez e o que você não fez. A universidade tem que cobrar isso, produção, tem que cobrar a eficiência do corpo docente, sim. Indiscutivelmente que tem. Afinal de contas, a gente trabalha num lugar que eu acho que ninguém trabalha obrigado, todo mundo gosta. Eu acho que um dos melhores lugares para se trabalhar é a universidade. Eu acho que dificilmente a universidade não está aqui. Onde você faz o seu horário para trabalhar. Claro que você tem limites, mas você tem uma certa flexibilidade para fazer isso. E uma grande vantagem, você trabalha com jovens. Porque quando você trabalha com jovens, você tem uma dificuldade maior em envelhecer. Eu vejo meus colegas fora da universidade, que trabalham sempre com as mesmas pessoas no mesmo lugar, eles ficam paranoicos, sabe? Então, a universidade oferece vantagens fantásticas. Eu não seria o que eu sou hoje, minha família, se não fosse a universidade. Eu não conheceria os dezenas de países que eu conheci se não fosse a universidade, e assim sucessivamente. Quem me daria essa oportunidade? Mas eu acho que todas as pessoas precisariam conhecer a comunicação para sentir como as coisas são difíceis. Que não é como a gente quer. Nós temos que, num determinado momento da vida, aprender que nem tudo que a gente quer é possível. A gente tem que entender que apenas aquilo que é possível ser feito à época. Numa outra época, provavelmente isso possa acontecer. Veja que a universidade agora está passando por um momento maravilhoso, eu diria, quando comparado ao períodos anteriores, e talvez quando você era diretor. Não havia dinheiro para absolutamente nada. Tá? Essa conjuntura econômica mundial, na verdade, a exportação de commodities que esse país está fazendo, eu às vezes costumo brincar que enquanto precisar de soja para a China e ferro para a China, o Brasil vai estar bom, vai estar bem, porque o que nós temos aqui é ferro e soja para exportar. Enquanto tiver mata para derrubar e aumentar a área de agropecuária de soja, nós vamos estar bem. Espero também que isso não vá muito longe, porque senão onde é que nós vamos acabar? Então, com o crescimento da economia, a universidade cresceu muito. Olha, se você der uma olhada, o que esse campus da Unesp, ele mudou nos últimos 8 anos, em termos de estrutura física, comparado com os outros 42 da existência dela, é uma coisa espantosa, Tá? O país passa por uma fase muito boa. Mas a administração, além disso, eu acho que é importante para ela dar para as pessoas uma coisa que eu sinto que é muito séria. Eu tenho colegas ainda, eu sinto isso e falo com dor no coração, que eles não sabem o que é universidade. Eles não perceberam o que é uma universidade e qual é a função e as responsabilidades que cabem à universidade. Muitos de nossos colegas não têm isso. Eu fico assim, não sabe saber como que essa pessoa pensa isso trabalhando numa universidade. Ele não sentiu a importância que a universidade tem. Então eu digo uma coisa assim, olha, tem uma coisa no cenário nacional e internacional de seriedade que é a universidade. A universidade, ela não pode perder seriedade. A hora que ela perder seriedade, cai um dos pilares
da cultura contemporânea, porque é o lugar onde você faz ciência. E para você fazer ciência, as pessoas têm que acreditar nos seus dados, têm que acreditar nos seus resultados. Então, comportamentos que se desviam dessa linha, eles têm que ser reprimidos na universidade. E eu vejo que essas coisas, lamentavelmente, começam a acontecer e começam a ser tolerados. E não se vão mais a fundo buscar as causas. Isso é um problema muito sério para a universidade. Por quê? Porque a linha na qual ela sustenta, que é a honestidade, isso não pode cair. Senão ela deixa de ser um dos pilares básicos do desenvolvimento de qualquer nação. Mas eu acho que uma coisa que precisa ser lembrada talvez também é a luta que nós fizemos para trazer a educação de volta a Rio Claro. Eu acho que essa foi um grande problema que nós tivemos na época. Que durante o regime militar, e a minha prisão surgiu mais ou menos em decorrência disso, uma bobagem. Uma bobagem você considerando que alguém pudesse ser preso à época em razão disso, né? Mas quando eu começo a ver as pessoas dizendo por que foram presos na época, as bobagens eram da mesma grandeza, qual seja, nenhum, não tinha nenhuma importância. Eles tinham que prender gente, tinham que justificar essas coisas. Mas à época, o pessoal da área de humanas, e é preciso que se considere que o pessoal de humanas daquela época era um pessoal que vivia em São Paulo, que tinha um espírito, eram muito mais politizados do que o pessoal que estava no interior. O pessoal do interior até hoje, né, o grau de politização de quem está no interior é diferente do que está em São Paulo. E o pessoal que trabalhava na área de humanas era um pessoal que estava vindo de São Paulo, viria de onde à época, na verdade? Não tinha de onde vir, vinha de São Paulo, e era um pessoal, muito atuante. E que eles faziam barulho mesmo. Rio Preto, por exemplo, a faculdade praticamente desapareceu, porque foram todo mundo caçados, todo mundo demitidos. E aqui em Rio Claro foi muita gente caçada, na verdade. Então um grande número de pessoas foram caçadas. Mas com a reorganização da Unesp, eles procuraram criar o que eles chamavam de centros de excelência. Eles queriam acabar com essa história de ter 2 cursos. Veja como as coisas mudam. Hoje, só para tomar, nós temos 8 cursos de biologia na Unesp. Naquela época, eles não admitiam 2, só podia ter 1. E isso para todas as áreas, porque eles queriam concentrar todos os professores de uma área, de uma dada área, num único lugar, para ter um grupo forte, uma massa significativa para realmente fazer pesquisa e crescer. O princípio não era errado para a época. Como que você vai contra esse princípio, entende? Só que eles não tiveram cuidado de trabalhar isso, entende? Porque quando você pega o curso de Rio Claro, era um curso que já tinha 20 anos. Você tem famílias que estão aqui, que estão postadas, que o marido trabalha aqui, ou se o professor, a mulher trabalha aqui. Você tem uma vida envolvida aqui. Você não pode fazer assim e falar, pronto, acabou, você vai para cá, você vai para lá. Bom, o fato é que isso aconteceu, na verdade, isso aconteceu. Nós acabamos perdendo o curso de pedagogia, na verdade. Muita gente foi caçada. Eu sempre falo assim, nós temos um grupo na área de humanas, aqui, um grupo principalmente nas ciências sociais, porque o grupo de ciências sociais nós perdemos mesmo, né? Não voltou mais. Na pedagogia nós perdemos e depois recuperamos. Mas principalmente no grupo de ciências sociais, nós temos gente hoje que estão aí, que são liminares da política brasileira hoje. O Paulo Sandroni, o Rubim Alves, e muita gente que eu não vou me lembrar agora, entende? Essas pessoas foram caçadas, entende? Bom, e nós perdemos esse corpo docente todo. Então o pessoal de ciências sociais foi para Araraquara, o pessoal de pedagogia também foi para Araraquara. Bom, aí, como eu sempre falo, surge os seguintes problemas. Só que o curso que nós temos aqui é licenciatura. Aí falou, bom, e quem vai dar a licenciatura? Não se pensou nisso, essas coisas todas. Tá? Elas não foram conversadas, elas não foram discutidas, elas foram impostas. Vai ser, entende? Bom, aí chegou a hora de dar as disciplinas da licenciatura. Ah, não tem. Ah, então veio o professor de Araraquara, que era daqui, que está em Araraquara, para dar essa disciplina. Pô, que coisa, né? E começaram a perceber que tinha alguns equívocos. Aí começaram a repatriar alguns professores. Mas repatriar os professores, e onde iam colocar os professores de área de humanas? Para que não houvesse contato entre eles, como se isso pudesse significar um grande problema político, um ficou no departamento de zoologia, um ficou no departamento de física, outro ficou no departamento de matemática, mas dando as disciplinas da área de educação. Entende? E aí, num determinado momento, eu me lembro que eu também já era diretor, e eu não suportava mais essa história. Entende? E me lembro que um dia nós fizemos o que nós chamamos de uma invasão. O departamento de geociências, lá na Rua 10, tinha algumas salas vazias. E nós, numa tarde,
numa noitezinha, chegamos lá, eu pedi a chave do guarda, eu era vice-diretor na época. Pegamos a chave do guarda, entramos numa das 2 salas que estavam vazias, pegamos os móveis desses professores e enviamos para aquelas salas e criamos lá um núcleo de educação. Bom, quase morri, quase me mataram na congregação do Instituto de Geociência, principalmente o Rubão. Eu não sei se você conhecia o Rubem Alves. O Rubem Alves queria me matar em razão dessas coisas. E o professor Bicudo queria me matar por causa dessas histórias. Mas o fato é que nós tomamos a sala, colocamos todos os professores lá e nunca mais tiraram. E aquilo ali, eu não tenho dúvida, serviu como um embrião, um núcleo para as pessoas pensarem. Olha, não dá para você ter um curso de licenciatura, porque nós tínhamos todos os nossos cursos de licenciatura e você não tem ninguém de humanas aqui. Olha, que diabo de professor você vai formar se você não tem área de humanas aqui? Você não tem os professores de licenciatura aqui. Então isso eu não tenho dúvida que essa iniciativa que nós tivemos foi também uma contribuição muito forte para que, não só aqui em Rio Claro, mas que se revisse essa história dos cursos de licenciatura, entende? Dos cursos de pedagogia. Então o curso de pedagogia voltou e começou a se contratar, né? Ele foi uma certa euforia. Os 2 cursos eram muito fortes. O curso de Ciências Sociais e o curso de Pedagogia eram muito fortes. Tinha gente que no cenário nacional eram top. Carolina Boris, só para você ter ideia, né? O Viter, a mulher do Viter, era gente que até hoje estão na USP, que representam liminares aí da sociologia, da história, era um pessoal muito forte. E aquilo, o ânimo na universidade foi para baixo quando esse pessoal voltou, né? E depois, quando nós criamos o departamento, isso normalmente animou um pouco depois, né? Aí o departamento cresceu, se incorporou, aí veio essa fase de aposentadoria que eles praticamente ficaram sem professor. Aí você já contratou como diretor, eu contratei, se recuperou, o curso está aí novamente agora, forte novamente, encorpado, né, com perspectiva futura de crescer. Mas isso foi um problema sério que eu acho que a universidade sofreu também. Agora, minha prisão foi uma bobagem, foi uma frescura na realidade. O que acontecia é que nós tínhamos na época um secretário, a culpa não era nem do secretário. Quer dizer, durante muito tempo, nós tivemos como diretor professores que não eram de Rio Claro. Não eram de Rio. O professor Savaia, que era o nosso diretor na época, ele era diretor de Rio Claro e era diretor de Rio Preto. E era professor em São Paulo. Então ele saía de São Paulo, passava aqui, dava expediente aqui, ia para Rio Preto, dava expediente. E ele não dava expediente nem no campus da universidade. Aí na rodovia, ali na saída da 14, tinha naquele balão ali, tinha uma grande churrascaria. E ele dava expediente ali. Ele vinha de Rio Preto, parava ali, a administração ia ali, os professores iam ali, e ele resolvia os problemas da universidade ali. E eu achava aquilo, eu falei, mas não é possível que aconteçam essas coisas, entende? Bom, e essas coisas foram acontecendo. E como ele estava ausente, tinha um secretário-geral que era o dono da universidade. Era o dono da universidade, ele fazia o que queria. E ele era caçador, Quando estou falando caçador, ele era caçador mesmo. Então é que depois que ele deixou a Unesp, ele fundou uma revista, que acho que o nome era Caça. Entende? Ele era apaixonado por isso. Então você ia conversar com ele tinha um revólver na mesa. Era assim as coisas, sabe? Era uma coisa inaceitável. Só que era uma época de ditadura. Você não podia falar absolutamente nada, entende? E aí, num determinado momento, nós resolvemos fazer um grande movimento na cidade. E saímos pichando a cidade. Que não era nem pichado, era caiado, na realidade. E falando mal dele, entende? Em razão da maneira como ele conduzia isso. Só que ele era uma pessoa da cidade, uma pessoa muito bem frequentador da Toca, dos amigos dos delegados. Naquela época, a Toca era um bar e um restaurante aqui que a fina flor da cidade frequentava aquilo. E o Quer já havia sido preso também. O Quer já havia sido preso anteriormente. Porque o Quer sempre foi de esquerda, ele nunca deixou de ser de esquerda. Mas eu gostaria que o país tivesse milhares e milhões de pessoas de esquerda como o Quer. Por que o Quer foi preso? Porque quando ele veio para Rio Claro, ele formou uma cooperativa de consumo popular. Ele achava as coisas muito caras em Rio Claro e fundou uma cooperativa, entende? Com um preço muito mais acessível daquilo. Bom, e claro, evidentemente, o comércio de Rio Claro falou, pô, o que é que esse cara vem aqui, chega na cidade e vem perturbar aqui? E por aí ele já começou a ser taxado de comunista na época. E ser taxado de comunista era um inferno na época. E ele foi preso por isso. E eu fui uma das pessoas que fiz um grande movimento para que ele fosse solto. Só que logo depois eu fui preso. E aí ele também fez um movimento para ir soltar a gente. Foi uma região muito interessante. Eu me lembro que a gente estava bem em frente do Mercadão, ali.
estávamos ali pichando ali, quando a polícia veio, mas veio assim como se fosse uma batalha, cara. Veio gente, desceu a 8, desceu aqui, nós ficamos ilhados ali, todo mundo preso. E nós fomos presos, entende? Mas aí, a coisa que foi um grande problema para mim, ali eu sofri talvez um dos maiores impactos que eu tive na vida para sentir como eram as coisas. Eu fui preso e aí percebi de que me chamaram para dar um depoimento, eu chamei, eles sabiam o meu nome, eu tinha todos os meus nomes. Como é que esses caras da polícia sabem todos os meus nomes? E como é que ele sabia? Porque esse secretário-geral pegou a ficha dos alunos, deu para o delegado fechar todo mundo. Bom, e eu tive um bate-boca na delegacia com esse secretário que foi um inferno. Entende? Então é que eu fiquei um dia mais preso em razão desse bate-boca que eu tive. Como? Eu não desacato a autoridade. Bom, o fato é... Bom, mas aí o que aconteceu? Eu estava no 4º ano, eu me formei. Como eu falei para vocês, naquela época a gente se formava e era imediatamente contratado. Isso foi... Eu não me lembro que... Foi março. Foi 31 de março. Ontem... Foi ontem. Ontem, há 40 e tantos anos atrás. Foi ontem. Eu sempre costumo brincar que esse dia foi um dia muito importante na minha vida. Porque foi o dia da Revolução, o dia do meu aniversário e o dia que eu conheci minha mulher. Isso é um pouco de brincadeira. Tá? Por quê? Porque ela era estudante de Ciências Sociais. E naquela época, você ser estudante de Ciências Sociais e namorar um preso, isso era um troféu que não tinha tamanho, entende? Então eu nunca me esqueço dessas coisas. Bom, mas o problema que eu sofri aí foi de que nós fomos presos e fomos processados. É um processo desse tamanho, na verdade. E aí o que aconteceu? Eu já estava no 4º ano nessa época, e aí 3 meses, isso foi em março. Em março do ano seguinte, eu fui contratado como professor. Só fui receber um ano depois, porque naquela época eu trabalhava também, não sabia quando ia ganhar, não é verdade? Mas aí eu tinha que enfrentar a barra do secretário-geral, que era um grande homem lá, e ele não me suportava. Então eu tinha um ambiente do inferno, eu não conseguia trabalhar. Devo dizer também que foi graças ao professor Buschinelli que conseguiu segurar isso, dando todas as forças para mim e enfrentando esse secretário-geral, que eu consegui ficar na universidade, senão eu teria saído. Mas também me lembro que logo depois, quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Austrália, que eu fui tirar meu passaporte, a minha prisão apareceu na polícia. E apareceu como secretário-geral da universidade. Então ele tinha, era uma coisa terrível. Então, o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte, eu estou hoje, essa semana, eu estou assim meio triste, porque eu recebi um aviso do Recursos Humanos, assim, Hamilton, você tem 10 meses de licença-prêmio para tirar. E você tem 1 ano de trabalho. Porque eu tenho aposentadoria compulsória daqui a 1 ano. Se você tirar 10 meses de licença-prêmio, quer dizer, eu estou aposentado hoje. Então, estou meio assim. Mas eu saio da universidade com o sentimento de dever cumprido. Eu acho que eu fui um bom aluno, acho que eu fui um bom professor na universidade, eu fui um bom administrador até onde o momento permitia ser, entende? Eu acho que eu fui um bom professor, dei boas aulas, me considero um bom pesquisador, espero publicar aí meus 70 trabalhos, foi o que estou publicando, estou vendo agora, acho que fiz. Se considerar que eu publiquei isso e que eu fui 3 vezes diretor, são 12 anos, metade, 14, fiquei 15 anos na Fundonessa, eu publiquei muito. Mas era uma época que eu publicava porque eu era uma liderança, e a genética era muito prestigiada. Tinha um programa de incentivo, PIG, Programa Integrado de Genética, e eu era o representante do Programa Integrado de Genética, então a grana ficava na minha mão, entende? Então eu que distribuía, fazia, então eu tinha que produzir, é mais ou menos como esses grandes grupos que se tem hoje. Então eu me sinto e saio feliz da universidade. Saem algumas mágoas, né, algumas coisas bobinhas que ficam na administração e que não sei como essas coisas vão se conduzir. Eu gostaria realmente de tentar resolver algumas coisas, com as quais eu sinto que eu fui
Se você foi diretor, você é capaz de perceber isso. Quando não se passa pela administração, talvez algumas pessoas não percebam, porque às vezes você tem que tomar determinadas medidas, não tem como deixar de tomar medidas. Não posso deixar de falar isso, talvez seja uma oportunidade, porque eu não terei oportunidade de falar novamente. O que aconteceu com esse problema da pós-graduação, na verdade? São dois grupos, disputam a coordenação da pós-graduação. Há aquele problema que todo mundo conhece, na verdade. Eu tenho que ser obrigado a chamar a participação da assessoria jurídica da universidade. A universidade jurídica fala assim, olha, tem que fazer isso, e não tinha outro caminho a ser feito, o bom senso já indicava aquilo, só que o grupo perdedor, pronto, virou meu inimigo. Como que eu fosse, não, você não poderia fazer isso, você tinha que dar força para nós. Como dar força para vocês? Afinal de contas, as coisas não são assim. Quer dizer, nós somos muito amigos, somos muito próximos, só que existe uma legislação, existe um padrão, existe uma ética a ser cumprida, e que dentro da universidade eu acho que ela não pode jamais ser fugida. Aí fiquei inimigo, eu fiquei mais ou menos estremecido com essas pessoas. Para que serviu isso? Isso que é a coisa que mais me dói no coração. O fato de ser um problema pessoal, de vaidade pessoal deles, que serviu para quê? Para enfraquecer o curso de educação física de uma maneira que eu acho lamentável. Nesse processo, nós acabamos perdendo, provavelmente, não diria os dois maiores, os dois produtivos, os dois melhores professores da educação física, mas perdemos os dois pilares da educação física, que foi o professor Gobato, que disse que está saindo, ou já saiu, não sei, que vai para o Unicamp, e o Barella, que acabou saindo daqui. Para que serviu isso? Só para isso, não é verdade? E me parece que até hoje eles pensam que eu tenho culpa nisso. Olha, meu Deus do céu, como eu tenho culpa nisso? Vocês fizeram a lição, vocês fizeram isso. No impasse que surgiu, e tinha um impasse, o caminhamento dado foi o óbvio, e que foi alicerçado num parecer jurídico da universidade. Então é que o professor Macari veio para cá totalmente desinformado do que tinha acontecido, disse que ia arrumar nada, porque já tinha um parecer jurídico acima a respeito disso, e ele não tinha conhecimento. E deu no que deu, na verdade. Hoje o curso parece que está aí estraçalhado, o departamento não entende, né? Eu sinto muito isso. Por que eu sinto muito isso? Porque, afinal de contas, eu fui um dos responsáveis, não vou dizer eu fui o criador, eu fui um dos responsáveis em criar o curso de educação física. E era um curso de educação física de muito respeito, né? Não que eles não tenham respeito agora, eles têm muito, mas eles não se respeitam mais entre si. Então é um departamento que acabou acontecendo isso. Então eu termino a minha vida com esses dois últimos problemas que eu falei para você, um pouco de mágoa, mas que eu não tenho muito a que fazer. O que eu poderia fazer para me aproximar e mostrar para eles que as coisas não eram assim, eu fiz. Agora eu acho que essa oportunidade já se passou e espero que no futuro, com amadurecimento, e também tem uma coisa, né, Massanori, você deve perceber isso, nada melhor para a gente entender as coisas quando o amadurecimento vem, não é verdade? As pessoas, eu outro dia no meu departamento, a gente estava comentando um pouco isso, sobre essa vaidade que as pessoas têm. A universidade é um poço de vaidade, um mundo de vaidade. Cada um se julga o melhor do mundo. Você conversa com ele, é o candidato ao prêmio Nobel, na verdade. E outro dia, na última reunião do departamento, falando mais ou menos sobre essas coisas, eu contei para eles a história do Perelman. Você leu a história do Perelman? Do Igor Perelman? Então, se me dá a oportunidade, eu vou contar, porque é interessante. Existe no mundo da matemática o que eles chamam de desafios do milênio. Um dos desafios, são 7. Um dos desafios do milênio é um problema que eles chamam de teorema de Poincaré, porque é um francês. Ele propôs há 102 anos atrás. É um problema de topologia. Topologia estuda espaço, na verdade. E ninguém conseguiu descobrir isso em 102 anos, uma solução, chama-se conjecturas de Poincaré. Não havia solução para isso. Há pouco tempo atrás, aparece na internet a solução do problema. Aí, os grandes matemáticos do mundo tomaram conhecimento. Quem que é esse cara que publicou isso aqui? A Associação Internacional de Matemática, que é responsável pela premiação que eles chamam de medalha Fields. A medalha Fields corresponde ao prêmio Nobel. A matemática não tem prêmio Nobel na matemática, a medalha Fields. E eles dão apenas de 4 em 4 anos para pesquisadores abaixo de 40 anos. Porque dizem eles entendem assim que ninguém em matemática
competente ou produtivo ou faz coisas de muita qualidade acima dos 40 anos, porque eles acham que a pessoa esgotou a produção dele. Bom, aí aparece esse cara, né? E eu li essa história e fui a fundo, e o tal de Igor Perelman. Então foram atrás de Igor Perelman, o presidente da Academia de Matemática, que ia ter o Congresso Internacional na Espanha, liga para ele, ele atende o telefone, e isso, uma entrevista do presidente da Academia de Matemática, fala assim: olha, nós gostaríamos de dizer que o trabalho que você publicou na internet, fazem meses que nós distribuímos os melhores topologistas do mundo, e eles consideram que a conjectura de Poincare está resolvida. Em razão disso, você vai ganhar a medalha Fields e você vai receber um prêmio de $1 milhão, que é o prêmio. E nós gostaríamos que você comparecesse ao Congresso Internacional de Matemática para você dar uma aula, inclusive, sobre isso. Diz que ele respondeu assim: olha, vocês, por favor, ele disse que ele falou, foi muito bem, por favor, não me interrompe agora, que eu estou colhendo cogumelo. E depois falou assim: e se vocês estão pedindo o meu currículo, é porque vocês não me conhecem. E como é que vocês vão me premiar? Ah, mas é porque você desvendou aqui a conjectura de Poincare. Ele falou: pô, mas o prêmio foi eu desvendar, você não precisa me premiar por nada, eu estou satisfeito, eu estou premiado. Bom, ele não foi receber a medalha Fields e não recebeu $1 milhão. Mas convidaram ele para que ele fosse dar uma palestra nas melhores universidades americanas e europeias para explicar isso. Ele é russo, ele é de uma pequena cidadezinha da Rússia. E ele foi. E ofereceram a cátedra de 5 universidades, ofereceram a cátedra de matemática para ele. Ele não aceitou. E não aceitou por quê? Porque ele disse que ele não queria se afastar do contato que ele tinha com os alunos do ensino médio na cidade onde ele morava. É um cara, agora, as coisas negras da vida, como sempre tem, e se tratando de matemática. É um cara de 40 anos, diz que não toma banho, não é muito chegado a banho, não gosta muito de trocar de roupa, tem uma barba desse tamanho porque não faz barba, uma unha desse tamanho porque não faz barba, mora, tem um apartamento cheio de barata por todo lado. Então essas são as coisas da vida. E essas pessoas são desprendidas. Aqui nós temos colegas, e todos os problemas que surgem, porque eles se julgam os melhores pesquisadores do mundo, como se estivessem realmente fazendo coisas que fossem mudar a leitura e o caminho da ciência no mundo que eles estão vivendo. Entende? Apenas para encerrar, eu acho que isso vale a pena para os nossos colegas ouvirem isso, falar assim: olha, sejam um pouco mais humildes, como foi o Grigor Perelman, mas tome banho, faça barba, corta cabelo, não vive em lugar com barata.